Durante a semana eu tive uma conversa séria com a minha filha, uma conversa muito importante. Eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque eu percebo que quando eu me criei, quando eu cresci, eu via muito os pais brigando com os filhos. E eu não via nisso algo construtivo, né? Um dia atrás, uma colega me perguntou se a gente brigava muito, eu e minha filha. Eu disse, não, nós nunca brigamos. E tem uma outra colega que sabe que a gente vive muito em paz, que a gente viaja junto, e ela tem 2 filhos, e ela diz assim que ela admira a gente porque nós conseguimos ter essa harmonia, essa paz, essa amizade, e coisa que ela gostaria muito de ter com os filhos, essa parceria, e ela não consegue, né? Que eles têm ideias muito diferentes. É raro, eu sei que é raro, minha filha e eu, nós temos ideias muito parecidas. E só que eu tinha observado uma coisa na minha filha que me incomodava muito, que eu tentava já corrigir e chamar a atenção dela. E esse dia eu pensei, não, peraí, eu não posso criticar ela, porque eu era assim também. Eu tenho que ter uma conversa séria com a minha filha. Então o que que acontece? A minha filha, ela parece que tudo que ela quer, ela é um empreguinho onde ela seja a funcionária mais insignificante e só. Ela não faz nada por ela. Quando ela tinha canal, os vídeos dela eram longos, às vezes 40 e poucos minutos, não ensinava nada, se repetia muito. Eu dizia, filha, esse vídeo tivesse tido 20 minutos, estaria ótimo, 12 minutos, você ficou 20, 30 minutos se repetindo, né? Quando ela passou a ser roteirista do canal Guilherme e Analisa, eu percebi que os roteiros dela eram perfeitos, eram bem feitos, eram caprichados, era certinho, aquele tempo necessário, não se repetia. Aí comecei a analisar e eu sempre criticar, chamar a atenção dela. E aí eu pensei, não, peraí, eu fui assim também. Tipo, caramba, um dia ela tinha um namorado muito legal, né? Namorou uns 3 anos com ele. Aí um dia ela disse que ela ia terminar o namoro, porque eles eram muito diferentes. No começo até eram parecidos. Depois, a minha filha estuda muito, ela estudava inglês, ela fazia faculdade, ela escrevia, ela lia. E ela não fazia nada. A minha filha trabalhava 8 horas por dia, ele trabalhava 6 horas direto, então tem muito mais tempo. Eu também, hoje eu faço 7 horas, porém eu faço à noite direto, então tenho dia bastante livre, né? E já trabalhei durante o dia, 6 horas direto, eu sei que isso é uma grande vantagem, né? Você não perde aquele intervalo do almoço, onde você vai de repente 1h30, 2 horas, que você vai e volta, né? E aí ele não estudava, então ela terminou o namoro. Um dia ela disse para mim, pai, eu terminei o namoro porque eu percebi que eu ia repetir o seu casamento. Eu ia ter exatamente o seu casamento, porque como era meu casamento, a gente brigava? Não. A gente brigava, mas a minha esposa não tinha interesse por nada, nada. Ela não estudava, ela não lia, ela não fazia um curso, só existia. Não tinha vontade para ir em festa, shows, nada. Não adiantava, era em casa, serviço e só. Não era companhia para nada. Ele até, namorado da minha filha, até ele gostava de sair um pouco. Mas ele não economizava, ele não guardava dinheiro, não pensava no futuro, não fazia nada. Então, ele não tinha mais assuntos eram totalmente diferentes, era no caso da minha ex também, a gente não tinha mais assuntos eram totalmente diferentes. Então ela falou assim, então eu terminei o namoro porque eu não queria viver o seu casamento. E nessa conversa séria, eu comecei falando para ela, filha, você não quis repetir o meu casamento, né? Você percebeu que você está vivendo a minha vida? Eu sou uma pessoa que passei a vida inteira correndo de um lado para o outro, nunca consegui nada, eu não tinha organização, eu não tinha foco. Só que no meu caso, eu tinha problemas emocionais e fui rejeitado pela mãe, fui torturado, desenvolvi síndrome de pânico, vários traumas. E eu corri a vida inteira tentando resolver esses problemas que eu não me sentia preparado para a vida. Então, filho, agora eu vejo você repetindo a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu nunca terminava um livro, eu queria ser escritor, mas nunca terminava um livro. Eu fazia uma letra de música, mas nunca terminava nada. Até que um dia, depois de muita terapia, lendo livros e tal sobre isso, eu consegui superar isso. Eu falei com o Antônio Bis, que é um terapeuta holístico. Tinha canal no YouTube, não sei se tem ainda, faz tempo que eu não vejo o vídeo dele, que estou inscrito no canal. Eu cheguei a conversar com ele. Aí um dia eu falei para ele isso, que eu não terminava nada, e a primeira pergunta que ele me fez assim, você foi rejeitado pela mãe? Digo, sim. Dizer que ele também foi, então ele me explicou que filho rejeitado pela mãe, ele se autossabotava, né? Mas eu já tinha meio que começado a superar isso, então conversas com ele eu superei de fato. Então eu conversei isso com a minha filha, e porque brigar, que nem os outros pais brigam, eu percebi que isso não era construtivo, então nós conversamos sobre isso. E eu disse para ela que um dia eu assisti um filme, na época não existia vídeos, né? Não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada, sobre o de ar livres. Tinha aquele festival de ar livres, acho que era na Globo, né? E num domingo choveu, eu não consegui sair porque eu não ficava na frente da televisão assistindo filmes.
E no final do filme, o senhor falou assim, que o Jerry Lewis é um garoto legal, tal, mas tudo que ele quer é ser útil. Então eu pensei, caramba, é exatamente isso que eu quero, eu queria ser útil. Então por isso que qualquer função estava bom. Eu, por exemplo, eu trabalhava como repórter de jornal, mas eu não me preocupava em fazer reportagem, eu queria fazer qualquer coisinha que fosse útil. Até porque eu não tinha muita coragem assim, para fazer grandes reportagens, eu não tinha assim, preparo emocional para isso. Para você ser jornalista, principalmente quando é um órgão de imprensa no interior, como existia antigamente, você tinha que ter muita pressão, né? Eu não tinha coragem para isso, não tinha capacidade para isso. E aí minha filha disse, não pai, essa sensação de você querer ser útil, isso é coisa do autismo. O autismo, uma das características é essa, você quer ser útil, né? Então nós conversamos e ela disse, não pai, eu já comecei a superar algumas coisas, já comecei a fazer novos planejamentos. Ela me falou que como roteirista do canal, ela aprendeu muita coisa. E ela disse que agora está numa fase que não compensa ela começar algo para ela agora, mas que ela está fazendo projetos. Então eu acho assim, se você tem filhos, ou se você é o filho, tenta não brigar muito com os pais, porque eles têm ideias diferentes, mas a conversa de repente vai fazer com que as coisas fluem melhor. Que nem aqui na minha cidade tinha 2 candidatos a prefeito. Um já tinha sido prefeito. E agora que ia uma nova eleição, ele tinha estado afastado da política há algum tempo, e quem é que venceu? Venceu o mais velho. Eu estava conversando com a pessoa e ele venceu justamente porque ele usou a religião para se eleger. Mas não que ele tenha feito isso por maldade, ele não pensou assim, se eu me lançar como religioso eu vou vencer. Não, ele já militava, ele é um cara mais velho, já aposentado, já está com câncer e tal, né? E o sonho dele é um grande empresário, o sonho dele era administrar a cidade. Ele queria ser o prefeito, fazer alguma coisa pela cidade. Então ele não tem interesse financeiro nenhum, pelo salário não faz a menor diferença, ele é super rico, né? Muito rico mesmo, né? Não precisa disso, é um cara bem honesto, legal. Ele não usou a religião, não estava mal intencionado, mas ele já era um cara de igreja. O outro prefeito, ele já é uma outra geração, ele é bem mais novo, né? Vamos supor que ele tenha 40 anos e o prefeito que se elegeu tem acho que 70. Então ele é de uma outra geração, esse prefeito, esse candidato mais novo, ele tem uma outra visão da religião, da igreja, né? Então o mais velho acabou vencendo, foi a diferença, né, da eleição que fez ele vencer, mas não que ele usou que foi mal intencionado. Mas então, quer dizer, nós pais e filhos são de gerações diferentes. Por exemplo, eu tenho 63 anos, a minha filha tem 26. Eu fiquei pai pouco antes de completar 37. Então só ali já existe uma diferença muito grande entre nós. Maneira diferente de ver a vida, né? Somos cultos, por exemplo, eu estudo comportamento e ela é psicopedagoga e ela queria fazer psicologia não para trabalhar em clínica, mas para fazer pesquisa. Pesquisar o comportamento humano. Mesmo nós dois pesquisando o comportamento humano, nós temos visões totalmente diferentes. A gente faz pesquisa de forma diferente. A gente lê livros diferentes sobre o mesmo tema, né? Então eu tive essa conversa séria com ela e eu aprendi muito com ela. Ela inclusive me deu algumas dicas também para mim, que ela já tinha aprendido. Então o meu convite hoje é que você converse com as pessoas diferentes de você, com as pessoas superiores a você, mais velha, mais nova, porque você tenha visões não sem briga, que nem no caso da minha filha, nós nunca brigamos, só que no meu casamento a gente também não brigava. Mas qual é o problema de você não brigar? Se existe um diálogo maduro, que no caso houve entre eu e minha filha, sim, aí é a evolução, as coisas melhoram. No caso do meu casamento não havia diálogo e nem briga. Como nós tínhamos visões muito diferentes quando nós começamos, nós tínhamos ideias iguais. Depois eu mantive as minhas ideias e aprofundei elas, enquanto a minha ex, ela renunciou às ideias dela e se tornou uma opositora àqueles pensamentos. Ela não concordava mais com aquilo. Então ela começou a fazer oposição ao meu trabalho, à minha vocação, à minha maneira de ver as coisas. Se ela tivesse simplesmente continuado me apoiando, o casamento não teria falido, né? Só que como ela passou a ser uma opositora, então a gente não brigava, porque não adiantava brigar, os dois tinham aquela visão que tinha que brigar, mas também a gente não conversava. Então eram duas pessoas morando junto, com ideias diferentes, que meio que se suportavam, até que chegou um ponto então que a minha filha mesmo sugeriu a separação, porque a gente não tinha nada, o casamento eu não tinha esposa, ela não tinha mãe, era uma pessoa totalmente ausente. E hoje então eu pensei, não, eu preciso conversar com a minha filha para que a gente não aconteça exatamente a mesma coisa, que nem aconteceu com a esposa. A gente não brigava, a gente também não conversava e a vida ficou assim, dois caras calados morando junto, fazendo algumas coisas em comum. Então eu tive essa conversa séria com ela
E eu pensei, vou gravar esse vídeo porque esse canal aqui sempre teve a ideia de ajudar as pessoas. Mas eu acho que eu fiz sempre vídeos muito engessados, que nem se você tem acompanhado meus vídeos, eu fiz vídeos muito técnicos. Eu acho que esses vídeos são um pouco chatos de assistir. E são importantes, são necessários. É que nem ontem eu assisti um vídeo de um psicólogo, não concordei com muita coisa que ele falou, mas ele disse que desde criança ele percebia que dentro da sala de aula parece que todo mundo era triste. O professor era triste porque você estava todo mundo sentado ali calado, o professor tinha que dar aula, muitas vezes os alunos não obedeciam e o professor pensava assim, nossa, eu saio de casa para ensinar esse pessoal. E eles, em vez de colaborar, eles ficam fazendo bagunça, brigando. E ele percebia assim que a aula era uma coisa triste. Então ele sempre se tornou um rebelde. Ele usou drogas, tem uma vida até que se deu em conta que ele não estava construindo a vida, ele estava destruindo. Ele estava insatisfeito com aquilo, mas não é dessa forma que ele ia mudar a vida dele nem o mundo. Então ele largou as drogas, voltou para o estudo, hoje é psicólogo, um cara cabeludo, um cara cheio de tatuagem e tal, e tenta ajudar as pessoas de outra forma. E a ideia desse canal também é esse, então acho, não vou mais fazer tanto vídeo assim engessado, fazer mais conversas, diálogos, que nessa conversa aqui, e o canal está crescendo e eu acho que é isso que estamos precisando, não aquela coisa muito rígida, né? Claro, por exemplo, eu tenho um vídeo que chegou a quase 1000 visualizações, é um vídeo técnico, né, eu ensino alguma coisa, mas numa conversa assim, eu também acho que eu fico mais próximo de você que assiste esse vídeo. E eu também estou ensinando. Então hoje eu estou falando então sobre o diálogo. Então a minha filha também é autista, ela tem os mesmos problemas que eu tenho, e eu vi que ela estava repetindo exatamente a vida que eu tive. Mas eu não tive quem me orientasse. Minha mãe nunca conversava comigo, era muito raro conversar comigo. O pai era um pessoa ausente, faleceu quando eu tinha 16 anos, então não tem muito como me ajudar, ele também era autista. Então eu vi isso na minha filha e disse, não vou brigar com ela, eu vou conversar, vou mostrar para ela que eu passei pela mesma fase que ela está passando, só que eu levei uma vida inteira para superar isso, para ter coragem, para gravar um vídeo, para começar a terminar as coisas, então eu queria que ela abreviasse essa terapia, vamos dizer assim, essa passagem, dessa passagem para a pessoa que nunca termina nada, que não faz nada, para a pessoa que termina, que faz. Então a conversa foi muito útil. Então ela me deu orientação, eu dei orientação para ela, chamei a atenção, fiz ela enxergar isso. Então agora ela só não muda se não quiser. Eu não vou ficar brigando para que ela mude, mas eu dei a dica e eu acredito sim que ela vai mudar. Inclusive ela disse que já aprendeu muita coisa e que em breve ela vai mudar. Até o próprio canal está passando por transformações e eu percebi, ela me contou também depois, que elas são 4 pessoas e ela é a única que de fato leva aquilo a sério. Então tem coisa que ela briga, às vezes o pessoal fica bravo com ela, que ela cobra, porque até o dono do canal às vezes já teria que ter terminado uma tarefa e não terminou, fica em bate-papo com outro que tem dois grupos, um é para o pessoal fechado, que é os roteiristas e a menina que edita e o dono, e os outros assim, pessoas que pagam, né, para participar. E às vezes ele fica ali com conversinhas inúteis quando podia ter já feito o trabalho que precisava ser feito para o vídeo ficar pronto. E ela cobrou isso dele, e ele ficou de meio bravo assim no começo, depois entendeu que ela estava certa. Então eu vejo assim que ela é a única pessoa que realmente leva a sério, nem o dono do canal não leva aquilo tão a sério que nem ela leva a sério. Então eu falei para isso agora, faz um projeto para você e encare o teu projeto da mesma forma que você está encarando esse trabalho, que você não ganha praticamente nada. Eu me lembro, o primeiro salário dela, porque ela ganha comissão, deu R$500, tá? Era um vídeo só, agora já tem acho que 6 ou 7, mas eu não creio que tenha aumentado muito, né? Porque eles têm patrocinador, tudo, mas como é uma equipe grande de 4 pessoas, você precisa dividir isso entre as 4 pessoas, e o dono do canal talvez fique com uma parcela um pouquinho maior, então não sobra muito, mas se ela usar isso como uma escola, uma aprendizagem, depois aplicar para um canal para ela, um trabalho para ela, sim, daí vale a pena, senão não. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, né? Como é que está a tua vida, o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado, o que você teria que mudar. Você tem um projeto de vida, você sabe exatamente o que você quer? Não, eu tinha um treinamento que eu não sei se eu tenho ainda guardado, que uma vez estragou um HD no notebook e eu perdi muita coisa, mas eu tinha um treinamento sobre isso, né? Como fazer um projeto de vida, como fazer as coisas, e eu parei depois, eu queria fazer realmente um treinamento profissional com isso, depois entrei para aquele tratamento dentário, que eu não conseguia falar, e agora estou retornando, e em breve eu pretendo então criar um novo treinamento, e de repente deixar à disposição, vender por um preço baratinho para que as pessoas realmente tenham acesso e possam mudar a sua vida. Ou você pode fazer uma pergunta, eu posso sugerir um vídeo aqui nesse canal e vou mostrar aqui uma coisinha só. Estou aqui, ó, aqui. Não sei se apareceu,
É um cacho de banana, né? Estou aqui numa bananeira, vou fazer assim, ó. Acho que apareceu, eu não enxergo porque está muito claro. Então o vídeo é esse, pessoal, um diálogo importante que eu tive com uma filha, um diálogo que eu estou tendo com você que assiste esse vídeo, que está inscrito no canal. Gostaria muito que você curtisse, comentasse, compartilhasse, ajudasse esse canal a crescer. Eu precisaria chegar pelo menos a 1000 inscritos para que eu possa fazer lives com mais facilidade. Então pessoal, é isso, gratidão, até o próximo vídeo.